A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Com muita gratidão a Deus, com muita alegria no coração, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o culto dos jovens e adolescentes. Amados irmãos, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz: Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora, ó Deus, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, para que o Senhor possa falar de forma sobrenatural através da Tua palavra, com a Tua igreja, especialmente com os jovens e com os adolescentes, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu poder seja manifestado, que o Espírito Santo de Deus possa, em nome de Jesus, dar o discernimento a cada um, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Fala com cada um de forma singular, Senhor, segundo as suas necessidades, e nós já Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, de Gênesis a Apocalipse nós sabemos que o propósito de Deus para as nossas vidas é algo singular. O propósito, o plano de Deus para a vida de todo ser que Ele criou é o seu plano de salvação. Com base nisso, irmãos, o Senhor poderia fazer a sua obra independente de nós, mas Ele nos chamou, Ele nos comissionou, Ele tem um chamado para cada um de nós, em prol do reino de Deus e da sua justiça, em prol da salvação de almas. O projeto inicial, o Senhor, através do seu único Filho, Ele volta a restabelecer e nos convida a participar dessa obra maravilhosa em nome de Jesus. Independente da nossa faixa etária, esse chamado existe. Se você é um adolescente, se você é um jovem, se você está numa idade adulta, assim como eu, nós temos que ter como prioridade para as nossas vidas este plano de salvação e esse chamado que o Senhor graciosamente nos concede, privilegiadamente nos concede. Em Marcos 16, 15, 16, o Senhor diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados irmãos, aqui nós vemos um agente ativo, que é aqueles que o Senhor comissiona: ide, pregai o evangelho a toda criatura. De outro lado, nós temos os agentes receptivos, que serão aqueles que vão receber as boas novas de salvação. Mas o Senhor nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós vemos claramente nesse versículo o livre-arbítrio. Quem crer, Deus nos envia, Deus usa seus instrumentos para que leve as boas novas do seu amor, da oportunidade da salvação. Mas quem recebe tem a opção de optar ou não ir pelo caminho que Ele nos propõe. Diante disso, nós temos uma responsabilidade muito grande, amados irmãos, porque esse chamado, ele se cumprirá com a excelência que o Senhor requer, de acordo com a nossa intensidade de busca, da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. É muito bom dizer que nós temos um chamado. Muitos crentes, a maioria, almejam fazer a obra de Deus, almejam ser um missionário, ousadamente, sair pelo mundo para fazer missões. Outros querem ser pregadores da palavra de Deus, outros querem alcançar almas através do louvor, de uma verdadeira adoração. Isso é legítimo, se estiver de acordo com o plano singular de Deus para a vida de cada um. Se estiver de acordo com a soberana vontade de Deus, sim, cada um aqui dos casos mencionados darão frutos. Mas hoje, meus irmãos,
O Senhor faz um chamado, o Senhor ressalta para mim, mas especialmente no culto dos jovens e adolescentes. O Senhor ressalta para você, jovem, para você, adolescente, que Ele tem um chamado para você, urgente, urgentíssimo, agora. É um chamado que não precisa de holofotes. É um chamado que você vai executar com a sua vida, com a sua rotina diária, com as suas atitudes. É um chamado que você vai realizar através da sua opção, do seu livre-arbítrio, de renunciar a si mesmo, para, assim como Jesus, fazer a vontade soberana do Pai. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. E todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, todo aquele que verdadeiramente recebe o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de si, deve imitar a Paulo. Paulo, depois da experiência que ele teve com Jesus, ele já considerava como escória tudo aquilo que outrora era valor para ele. Todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, certamente todos os seus bens, ele disse que se tornou como escória, para que ele pudesse ganhar a Cristo. E mais profundamente, na sua comunhão com Deus, com Jesus Cristo através do Espírito Santo, Paulo desejava ardentemente, e é o que nós devemos imitá-lo, que já não seja eu quem viva, mas Cristo viva em mim. E é somente desta forma que nós poderemos influenciar outras pessoas, que nós poderemos fazer com que outras pessoas também se rendam diante de Jesus e o confessem como Senhor e Salvador das suas vidas. O mundo precisa ver a diferença nas nossas vidas, irmãos. O que é influenciar? Influenciar significa induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo. Jesus fez isso em todo o tempo, enquanto homem aqui na terra. Jesus em todo o tempo ele não fazia a sua vontade, mas ele declarava que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. E em cada atitude ele demonstrava isso, em cada palavra, em cada momento de oração. Suas orações eram direcionadas para que ele fosse capaz de suportar todas as tentações, que ele fosse capaz de fazer a obra conforme Deus assim o separou para fazer. Por amor a mim e a você, por amor a você, jovem e adolescente. Então, não são palavras persuasivas humanas que vão fazer a obra de Deus na vida de uma pessoa. Não é a nossa capacitação humana, o nosso intelecto, os nossos conceitos, de forma alguma. Mas nós podemos sim atender ao ID, nós podemos sim atender ao chamado de Jesus, esvaziando-nos e buscando uma comunhão cada vez maior com o Senhor, porque o Senhor tem mistérios a nos revelar. E para que nós possamos cumprir o ID, para que nós possamos gerar frutos, a manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, é que fará a diferença. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Quem tem influenciado a você, jovem e adolescente? A quem você tem influenciado? Qual é a origem daquele que o tem influenciado? A origem do seu influenciador está na palavra de Deus, está em Jesus. O Espírito Santo é o seu orientador nas suas decisões, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Porque como você pode ir pregar o Evangelho a toda criatura? Como você pode atender o chamado de Deus?
Como você pode ser um instrumento a influenciar que vidas não só confessem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas principalmente a perseverar neste caminho, a perseverar e não perder o alvo, não errar o alvo, porque a partir do momento que uma pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a partir que ele deixa a condição de criatura para filhos de Deus, não resta dúvidas que o inimigo de nossas almas, de forma sagaz, ardilosa, sutil, malignamente estratégica, lançará os dardos para que esse caminhar seja detido. E é preciso que as pessoas olhem para a sua vida, jovem e adolescente, e veja um crente posicionado, veja um crente influenciado em todo o tempo pelo Espírito Santo de Deus, não apenas quando está dentro da igreja, mas principalmente quando ele está no mundo que jaz em trevas. Você tem sido um influenciador que é luz, conforme a palavra de Deus diz? Você tem sido um influenciador que é sal? Ou você tem se tornado um sal insípido? Ou você tem se deixado levar pelos influenciadores das mídias sociais, que cada vez mais procuram incentivá-lo, procuram atrair você para o consumismo, para práticas carnais que em nada tem a ver com a glória de Deus, com o fruto do Espírito Santo? Precisamos refletir. É um mal duplo se você não tiver como padrão para a sua vida, como referência, a pessoa do Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, para mostrar para mim e para você que nós podemos ser imitadores de Cristo, que nós podemos sim sermos imitadores de Paulo, que nós podemos sim imitar os imitadores de Paulo, de Jesus Cristo, como acontece através da vida do nosso pastor Valmir. Mas o quanto nós temos dado importância a isso? O quanto você tem tido prazer em ser um instrumento comissionado por Deus para levar as boas novas de salvação? Ou você tem considerado um peso frente aos seus desejos carnais, frente aos prazeres que as mídias oferecem, frente ao conforto da carne, frente ao seu ego? E o inimigo sabe trabalhar muito bem nessa linha: satisfação do ego, predominância do ego, prazeres da carne. Avalie, irmãos, como está a sua vida. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos de confusão. Adolescentes e jovens já convertidos, tendo mesmo o Espírito Santo habitando dentro de si, têm escolhido outros influenciadores, têm se curvado a outros deuses. E o fim disso não será bom. São caminhos de morte até chegar à morte espiritual. Misericórdia. Em Gálatas 5, 1 e versículos 7 a 9 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, olha aqui a importância. O tempo todo o Senhor fala de influência. Ora da influência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Ora sobre a influência do maligno. Porque aqui ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O inimigo em todo tempo tenta influenciá-lo, jovem e adolescente. Ele tenta persuadi-lo a escolher um caminho que parece ser mais colorido, um caminho que parece ser mais atrativo, um caminho que lhe dá uma falsa alegria. Mas esses caminhos não lhe trarão regozijo, não lhe trarão êxito na sua vida. Pelo contrário, a partir do momento que você permite desviar do foco, desviar do alvo, você sente uma alegria efêmera
Mas ao voltar, ao estar diante de Jesus, na sua singularidade, no seu particular, você vai sentir o vazio, você vai sentir a opressão maligna, você vai sentir a tristeza, você vai ver que a sua vida está sem sentido, porque o inimigo ele veio para roubar, para matar e para destruir, e o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. É triste, é lastimável. O Espírito Santo tem gemido com gemidos inexprimíveis por cada jovem, por cada adolescente, pelas crianças que também estão sendo atacadas. Porque jovens e adolescentes, sabendo que Deus tem um banquete, que Deus tem o melhor, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, estão preferindo um prato de lentilha, trocando tudo aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida por um prato de lentilha, porque quer um resultado imediato. E pior, nos dias que nós temos vivenciado, os jovens têm trocado o banquete celestial pelas bolotas dos porcos, deixando a casa do Pai, deixando a comunhão com o Pai, por considerar que precisa viver a vida, que precisa ter os prazeres, que está sendo limitado. Mas, jovem, adolescente, se for esse seu caso, a sua liberdade você está perdendo, porque o inimigo escraviza, até que finalmente ele roube, ele mate, ele destrua os seus sonhos, destrua a sua alegria, a sua comunhão com Deus. E o final será muito triste. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais uma vez, o Senhor está trazendo aquilo que já é do seu conhecimento, mas é uma forma amorosa de falar. Jovem, adolescente, desperta! Os dias são maus, mas você tem um influenciador, o Espírito Santo, o meu Espírito habitando dentro de você, para que você não se deixe enganar, para que você possa discernir e fazer as melhores escolhas em nome de Jesus. O ser humano que opta por fortalecer a sua natureza espiritual, ele vive inserido no mundo, mas o mundo não está inserido dentro do seu coração. Os valores do mundo não são as suas prioridades. Sim, o jovem, o adolescente espiritual deve almejar ter uma carreira de êxito, uma formação acadêmica, uma boa aparência, ter um lazer saudável. Nós estamos aqui, nós ainda não estamos no corpo glorificado, mas nós devemos aqui, através da nossa vida secular, sim, glorificar o nome de Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o jovem espiritual, o adolescente espiritual, ele tem o foco na eternidade. Ele tem a plena certeza de que sem Jesus ele nada pode fazer. Nenhum de nós. Nós não podemos fazer absolutamente nada que traga vida, que traga alegria, que traga realização, a parte de Deus. Ledo engano, perda de tempo, falta de sabedoria, que é a falta de temor a Deus. E o que nós temos mais visto é os jovens e os adolescentes perdendo o temor a Deus, perdendo o temor e perdendo tudo aquilo, todas as riquezas que o Senhor tem para a sua vida segundo a sua soberana vontade. Em João 17, 15, 17 diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, meus amados irmãos, seja para a minha vida, para a sua vida adolescente, para a vida de um jovem, há um ponto comum. Para a nossa vida espiritual, para a nossa realização,
para que a nossa vida faça sentido aqui nessa terra. É a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Portanto, independente do ciclo de vida que nós estejamos vivenciando, a santificação, imitar a Jesus, ser um verdadeiro testemunho do que Deus opera em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, deve ser a nossa identidade, deve ser a sua identidade, a sua marca, jovem e adolescente. A quem nós devemos imitar? Nós devemos imitar aquele que, como homem, não se deixou influenciar pelo inimigo. Em Mateus 4, 8 e 10 nós vemos essa comprovação. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ali naquele momento no deserto, Jesus estava sendo provado. Ele estava com fome. Ali ele estava como homem, assim como eu e você. Aqui é um exemplo. O inimigo ofereceu a ele toda a glória do mundo, mas ele disse, sem hesitar: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa tem que ser a nossa resposta. No momento das provas, nos momentos das tentações, nos momentos da influência maligna que vem sobre nós, através de tantos instrumentos que se levantam pela TV, pela internet, pelas mídias sociais, pelo Instagram. Vidas sendo expostas, vidas declarando beleza, declarando felicidade, declarando alegria, declarando êxito, sendo causa de invejas, sendo causa de opressão, de depressão para outros, porque não tem aquilo que os influenciadores estão ali demonstrando, como se tudo fosse perfeito em suas vidas. Adolescente, jovem, tudo isso é mentira, é o engano do inimigo. Essas pessoas, depois que apagam essas luzes, depois que apagam esses holofotes, sentem vazio, sentem tristeza, porque toda criatura tem um espaço que só o Senhor, só a presença, a comunhão com o Senhor pode ser ocupado. Só isso traz uma verdadeira alegria ao ser humano. Por isso que nós vemos tantas pessoas depressivas, precisando de remédios, precisando de fugas e mais fugas das mais diversas formas, que nem convém citar aqui para não dar glória para o inimigo, mas vocês bem conhecem. Precisam de altas doses de diversão, de outras situações, de vícios, para que possam se manter com alegria, enquanto nós temos o Espírito Santo de Deus, enquanto o Senhor tem um banquete para nos oferecer, enquanto você pode ter uma comunhão com o Espírito Santo, que rios de águas vivas fluirão do seu interior, e você então, influenciado, cheio da plenitude do Espírito Santo, passa então a ser um instrumento influenciador, não pelas suas palavras, não pela sua sabedoria, mas totalmente porque a cada dia mais que você se enche do Espírito Santo, você se esvazia de si mesmo, e você então mostra a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Você terá prova, sim, mas você terá forças, você terá regozijo, você terá uma paz sobrenatural que excede todo entendimento, que só aquele verdadeiro crente que tem comunhão com o Senhor, que busca uma intimidade maior com o Senhor, pode ter em meio às batalhas, em meio às trevas. Seja luz, seja sal, não seja insípido. É agora, é já, é urgentíssimo. A Bíblia deixa claro o padrão de Deus para cada área das nossas vidas, para cada etapa das nossas vidas, seja adolescente, jovem, a pessoa mais madura. O Senhor fala conosco. Invista um tempo em conhecer a palavra. Invista um tempo em buscar a graça de Deus sobre a sua vida.
Busque o discernimento espiritual para que você seja um influenciador com base numa natureza espiritual e não com base na natureza carnal, que isso não terá um fim proveitoso, nem para você e nem para aqueles que te cercam. Em Gálatas 5:16, 22 digo: porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma batalha diária. Vai prevalecer a natureza que você alimentar mais, e esse alimento vem através da oração, através da consagração, através da vigilância, através da perseverança, porque não basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se no seu dia a dia você não o obedece como Senhor, você não conhece os seus mandamentos, a sua vontade, você se desvia do alvo, porque você prioriza a carne e quer ter resultados, e se frustra porque não está encontrando a concretização das promessas para a sua vida, mas você tem sido impedido. Porque qual tem sido o influenciador da sua vida? O influenciador das suas escolhas? Reflita! Tudo que Deus tinha para fazer ele já foi feito. Tudo que Jesus tinha para fazer já foi feito. E o Espírito Santo continua operando em nós. Ele continua batendo, ele continua gemendo. Ele tem ciúmes de nós, tem ciúmes de você. Dê as primícias da sua vida a Deus. E você verá, se permita, seja inteligente, seja ousado. O jovem, o adolescente gosta de poder. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra. E Ele quer que você seja revestido desse poder, como o pastor Balmir sempre nos ensina. Não dar o peixe, mas ensinando a pescar. Para que em cada situação você saiba como se portar, como convém. Em nome de Jesus. Depois vejam sobre os frutos do Espírito, os frutos da carne, em nome de Jesus. Em 1 Pedro 2,9, há uma palavra linda, e o Senhor falou muito ao meu coração: fale com cada jovem, com cada adolescente, essa palavra de amor que eu tenho para a vida de cada filho meu. Ori cantalamashiri, cantalamashirias. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vás e anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. E nós muitas vezes temos virado as costas para esse chamado, para esse sacerdócio real, Haramashiri Cantalais. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós vemos os jovens, Haramashiri Cantalais, deixando ser influenciado por coisas efêmeras, vazias, que não vêm de Deus, sendo persuadidos, morrendo a cada dia um pouco mais espiritualmente, nós sentimos o Espírito Santo gemendo. Amados irmãos, é por amor. O Senhor fala para insta a palavra, seja como um atalaia, enquanto há fôlego de vida, halashiri, alamassuri, cantarás. Atende, jovem e adolescente. Deus escolheu para que você seja geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo sangue puro de Jesus Cristo. Que nós não venhamos a fazer pouco caso de tamanha graça, de tamanha misericórdia. Em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isso não é algo que tem que ficar teórico, irmãos. Glória a ele, porque dele nós somos, porque para ele nós vamos, porque tudo é para ele, tudo vem dele. Não adianta o vaso querer impor ao oleiro, não adianta a criatura querer impor outra forma ao Criador. Ele é perfeito, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é soberana, ela é agradável, desde que nós estejamos em comunhão com Ele.
Você só não sente o quão agradável, nós só não sentimos porque nós ficamos alheios, distantes, separados de Deus, da graça de Deus pelo pecado. É proporcional, quanto maior a nossa comunhão, maior o regozijo, maior a paz, maior a segurança, maior a ousadia espiritual. Quanto menor, maior a ansiedade, maior as frustrações, maiores as tristezas, maiores os desvios, maiores as perdas. Que não seja assim. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama, o Senhor te chama. Adolescente, jovem, acorda para a vida, como vocês falam. Mas acorda para uma vida em abundância. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que o Espírito Santo possa te dar mais discernimento. O tempo é agora. Nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo de finalização, um tempo com essa pandemia. Quantas mortes espirituais, quantas mortes físicas. Mas algo nós precisamos entender. Para nós crentes, o campo, a seara é muito grande, mas é momento de nós buscarmos a consagração, nos enchermos do poder de Deus, para que nós possamos mostrar a razão da nossa esperança, para que nós possamos ter paz verdadeira dentro de nós e que isso seja percebido pelo mundo em trevas. Só assim nós seremos luz, só assim você será sal. Não se torna um sal insípido, é agora. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sedentas, mas não é a nossa vontade, as nossas palavras que vão fazer com que eles se rendam a Jesus, que eles vejam a diferença. É a nossa forma de ser, é a nossa forma de obedecer a palavra, é o poder de Deus manifestado em nossas vidas. Isso só pode acontecer com santificação, com a obediência. Em Efésios 5,2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Seja uma oferta agradável a Deus. Vós sois o sal da terra, em Mateus 5,13-16. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, finalizo com Efésios 15:17. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração e lhe dando discernimento a respeito dessa palavra, do amor de Deus para a sua vida, do seu chamado, do seu propósito. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, por esse alimento e te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, leve jovens, adolescentes e adultos a meditarem mais nesses versículos, nessas palavras, que eles possam pedir ao maior influenciador, ao único influenciador que nós devemos seguir, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos, meu Pai, a revelação da Tua palavra, para que o Senhor possa revelar a nós mistérios, coisas grandiosas e ocultas que não sabemos e possamos fazer a diferença nesse mundo mau. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, pela palavra, pelo sacrifício de Jesus. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, que tem dado a vida para que nós possamos viver o Evangelho pleno. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse culto, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada igreja.